E aí, pessoal, tudo bom? Cinema de peso chegando. Deu uma gaguejada aqui, tô nervoso, porque estou do lado aqui do meu amigão Marcos Santuário, o convidado da vez. E desta vez não tem filme. A gente vai falar sobre a carreira desse jornalista, curador do Festival de Gramado e também editor de variedades Correio do Povo e pai do Matias. Marcos Santuário, depois eu falo sobre ele. Cribaquino, Lauro Arreg. Nós somos o trio do Cinema de Peso. Mas antes de começar a falar sobre a carreira, a vida de Marcos Santuário, eu vou pedir você vir aqui no canal, se inscrever, curtir, dar o like, compartilhar, comentar. Isso é muito importante. Criba com você. Obrigado, Chico. Por que é importante, Marcos? Porque nós temos quase hoje 2.000 inscritos no programa de maneira orgânica. A gente agradece muito essas pessoas. E a partir daí também temos parceiros. Como esse lugar maravilhoso que a gente está aqui, Cervejaria Poma, Avenida Copacabana 745, Luciano, mestre cervejeiro, e Edith toca nesse lugar com uma maestria. Eu e o Chico já fizemos aniversário aqui nesse salão aqui, muito bacana. O Cinema de Peso fez 2 anos aqui também. Fizemos 2 anos aqui de Cinema de Peso também, pós-enchente. O lugar é muito bom, fácil de estacionar, lugar agradável. Pô. E preservando e incentivando as pessoas a estarem nos seus bairros, né? Na Zona Sul de Porto Alegre, aqui na Assunção. De terças a sábados, das 17h30 às 23h30 e nos domingos, das 17h30 às 21h30. No Instagram, tu conhece toda a programação aqui da Cervejaria Poma, que é o dia do hambúrguer, o dia da pizza, o dia do chopp livre, tem uma parrilha em alguns domingos, vale a pena conhecer. Seguimos falando também do Ampola Studio, estúdio de ensaio de música deste rapaz aqui, com o seu irmão Filipão. Que é o nosso estúdio de verão, né? Imagina, mais de 37 mil horas há 21 anos. 21 prestando anos, serviços musicais lá na pra São cidade. Geraldo. É o nosso estúdio de verão. E aqui recebemos o Eric com a pizza. Olha só, bota na frente do convidado, por favor. Olha que pizza linda essa daí. Corn bacon. Corn bacon. Essa é corn bacon. Muito obrigado. Valeu, Eric. Aqui o contato da Ampola Studio. Vai lá, ensaia com a tua banda lá. Tem um barzinho. Cara, tem um ambiente muito legal na rua, assim, que é um bar com estúdio. É perfeito. O lugar é perfeito. Eu sou suspeito. Suspeito para falar. Seguimos também com o nosso parceiro de muito tempo, que é o Pablo da Cachaçaria Coral Brasil. Uma 7 sabores de cachaça produzida aqui em Mariana Pimentel. Tu encontra essa cachaça na cachaçaria do mercado público. E encerramos falando do nosso parceiro, Lau Center Ótica, do Alexandre Lau. Um abraço, Alexandre. 5 óticas em Porto Alegre, uma aqui no Passeio, aqui ao lado. No Mãe de Deus Center, na Andradas, no Viva Open Mall e no Pátio 24 horas. Dito todos os reclames, podemos começar. Podemos começar. E é aquela coisa, aquele clichê básico que a gente sempre faz quando tem convidado, né? Vamos o seu Marcos Santuário olhando para aquela câmera, fale para o espectador de Cinema de Peso, quem é Marcos Santuário? Uau! Quem é? Quem é? E agora, tio? Quem é essa pessoa? Eu também quem gostaria de saber. O que tu acha que tu é, Marcos Santuário? Qual Marcos Santuário vai ser hoje? Tá bem. Bom, primeiro um prazer, obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar com vocês, amigos e profissionais que eu estimo também nesse universo de cinema. E que o cinema nos uniu de alguma maneira, né? Eu sou jornalista, formado e diplomado, fiz meus estudos lá na Universidade, comecei em Caxias do Sul, onde eu nasci, na Serra Gaúcha, no milênio passado, né? E de lá interrompi meus estudos aos 18 anos, como eu costumo dizer para os meus estudantes na universidade, que é um bom momento de interromper qualquer carreira para fazer alguma coisa e depois voltar com mais maturidade, né? Eu fiz isso aos 18 anos, fiz 1 ano de universidade em Caxias e depois tranquei a universidade de jornalismo, que era o que eu queria fazer por toda a vida, e fui viajar pela América Latina para ficar 1 ano. Era a minha ideia, ficar 1 ano fazendo música e convivência com América Latina. Tinha o lado músico do Santuário também? Eu estudei piano, solfejo, tocando violão e tal, e depois no grupo eu aprendi a tocar baixo e bateria. Aí meu companheiro, sou baixista. Me envolvi muito nisso e tal. Aí eu ia ficar 1 ano e acabei ficando 8 anos viajando pela América Latina. Barbaridade. Então,
conheço muita gente muito legal e entendi que o mundo era muito maior do que o meu bairro, que a minha cidade, que o meu estado e que o meu país também, né? Então isso me fez uma tendência que eu tenho, que é de ser cidadão do mundo, assim, de estar em todos os lugares possíveis e viver as experiências mais interessantes que a gente possa, né? Aí acabei terminando a faculdade no Uruguai, na Universidade Católica, lá de Montevidéu, jornalismo. Voltei ao Brasil, e aí quando eu voltei ao Brasil... Reaprendi a falar português? Reaprendi a falar português. E aliás, sim. o Curitiba fez teu perfil há alguns anos, e o título era Eu Sou um Rapaz Latino-Americano. Ah, exatamente. Você lembra? É. A coletiva.net fez uma matéria comigo lá e uma das coisas que eu disse foi isso, assim, né? Eu sou apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior. Tudo né? certo. Obrigado, Belchior. Né? Ou como diria, eu sou louco por ti, América. Ah, né? também, né? E aí, bom, nessa história toda eu voltei ao Brasil e querendo fazer jornalismo, só que eu não era jornalista, porque eu me formei em outro país. E quando a gente chega aqui com um diploma, precisa fazer uma revalidação dos estudos. Inicialmente eu precisava sobreviver e fui fazer uma coisa que não tinha nada a ver comigo, mas a gente às vezes tem que fazer coisas para sobreviver. E aí eu fui trabalhar com um amigo na Zona Sul de Porto Alegre, Juarez Pereira, empresário, grande camarada, que me convidou para trabalhar com ele numa empresa de comércio exterior, não pelo meu conhecimento ignóbil total em comércio, mas pelo espanhol, que durante 8 anos eu desenvolvi na América Latina. Então eu tratava também com os clientes de fala hispânica, né? E aí fiquei nisso e tive que fazer um semestre em universidade brasileira para poder me formar e ser diplomado. E aí eu fiz na Unicinos, lá em São Leopoldo, e de alguma maneira o Vale dos Sinos começou a me chamar. Minha faculdade. Olha aí me formei lá, conheci pessoas maravilhosas da Zona Sul, Sérgio Endler, se tiver algum momento assistindo a gente, ele sabe que ele foi um dos grandes professores da minha universidade e da minha vida, quando ele me disse um dia que a carreira acadêmica tem que ser como uma pizza. Na Unicinos não tinha uma carveta que dava aula, como é que era? Esqueci, que é uma prima da Vim, que ela até escreveu um livro, A Garota de API, recentemente, sobre cinema, e ela é professora do Unicinos, acho que de audiovisual. Tive acho vários. que ela tem, o até já me falou alguma vez dela, mas a gente se esqueceu. É isso, eu acho Completa que a eu analogia continua. da pizza. E a analogia da pizza do Sérgio Endler, que até hoje, Sérgio, eu lembro, quando você faz uma carreira acadêmica, precisa pensar que a carreira acadêmica é graduação, especialização, pós-graduação, extensão, projetos de extensão e projetos acadêmicos. Aí eu não entendi aquilo, mas depois das crises universitárias eu entendi, né? Vocês viram, algumas universidades demitiram todos os doutores que faziam pesquisa, porque era um momento de crise, aí todo mundo que só fazia pesquisa foi demitido. Então, quem tinha a pizza só da pesquisa foi demitido. Aí eu fiz da minha vida acadêmica também uma pizza, mas o mais interessante foi que esse universo do jornalismo me voltou para essa tendência cultural, né? Eu sempre quis fazer cultura e foi também nesses caminhos pela Unicinos, e aí eu aprendi uma coisa também que antes das redes sociais ainda, a gente tinha que entender que é muito importante as redes de amizade que a gente constrói, né, Chico? E aí eu conheci um professor lá na Unicinos, Paulo Torino. Sim, meu professor. Professor de rádio. rádio. E ele desenvolvia um projeto em espanhol, fazia um programa falado em espanhol para a disciplina dele e para ser divulgado na rádio, a Rádio Progresso, músicas de países latino-americanos que eu conheci e tal, e apresentar em espanhol, era um projeto e tal. E aí a gente fez uma amizade interessante, ele conheceu a minha carreira e ele me disse assim: Marcos, quando a gente tiver uma rádio aqui na Unicinos, tu vais vir trabalhar com a gente. Eu achei que era uma gentileza de um amigo e fui trabalhar no Grupo Sinos, convidado também por outro amigo que foi colega de aula. Aí acabei começando a minha carreira no Grupo Sinos como repórter de cultura, junto com o João Manuel, que era o editor lá, o grande João Manuel,
E desenvolvi um trabalho lá, virei editor depois de cultura e tal, até que 4 anos depois o Paulo Torino me liga e diz: conseguimos uma concessão de uma rádio, vamos criar a Rádio Unicino 103.3 e tu vens trabalhar com a gente na coordenação de jornalismo. Eu disse, bah, vamos lá, né? Aí agradeci o Grupo Sinos e fui começar uma carreira de coordenador de rádio jornalismo na Rádio Unicinos. Uma rádio voltada para o jazz, para o blues, para a música brasileira e para trabalhar news, notícias de 15 em 15 minutos. Uma loucura, foi uma experiência bárbara. Começamos com isso, em seguida a Globo News surgiu, que trouxe, né, esse formato de televisão hard news, né? Depois surgiram as demais. Então foi uma experiência muito legal ali também, na minha formação. E depois eu retornei para o Grupo Sinos, como repórter especial, e depois de novo virei editor de cultura. Até que, em algum momento, eu recebo um telefonema do Correio do Povo, de Porto Alegre. Em 98. É isso aí. Telefonema em que o editor me diz: Marcos, gostaria de te convidar para trabalhar aqui. E não foi o trote do Chico, né? Não foi o trote do Chico. E esse editor, ele era meu colaborador de uma página dominical lá no jornal do Grupo Sinos. Então ele mandava fotos e textos sobre fofocas televisivas, mas não nos conhecíamos pessoalmente. E aí, quando ele me ligou e disse, eu estava morando aqui já na zona sul de Porto Alegre, então eu fazia esse trajeto Novo Hamburgo todos os dias, e quando ele me convidou eu pensei imediatamente, pô, de repente é a minha forma de voltar a Porto Alegre e ficar aqui. A proposta salarial era mais baixa, coisa que às vezes a gente tem que entender, que não é só o dinheiro vivo, né? É verdade. Aí acabei vindo, então, a convite do Tiaraju Brockstedt, que foi editor durante vários anos lá no Correio do Povo, e depois, bom, aí continuo lá, na verdade, continuo sendo editor de cultura lá do Correio do Povo, hoje junto com o Luiz Gonzaga Lopes, que foi quem nós contratamos como repórter. Filho do Gonzaguinha, né? Gonzaguinha. Na minha, Luizinho. Chama de Gonzaguinha. E vamos formando uma equipe ali, e com o passar do tempo também eu fui cada vez mais me especializando na área de cinema, que esse é o peso da nossa conversa aqui agora. O peso do cinema na vida de Marcos Santuário. Né? Eu na verdade comecei a gostar de cinema quando adolescente. O meu irmão, que é mais velho que eu, ele começou a me introduzir esse universo do cinema. Muito na televisão, inicialmente, com séries, que já as séries não foram inventadas, né, Chico? Pela Netflix, nem pela Amazon, elas já existiam. Os enlatados, né? A gente só esperava uma semana, né, assim, para que viesse um novo episódio. Então, todos aqueles, né, episódios de Túnel do Tempo, Perdidos no Espaço, Viagem ao Fundo do Mar. Viagem ao Fundo do Mar, Jimmy é um Gênio, sei lá, todos, né? Cyborg, uma formação cultural. The $6 Million Man, Isso, né? E aí, bom, então minha formação foi ali, junto com a Rede Globo, que nasceu comigo, né? Ou seja, eu nasci com a Rede Globo, né, em 64. Então, tudo que eles fizeram a partir de lá, eu estava presente ali para ver. E o meu irmão começou a me levar ao cinema também. Só que para ter lançamentos, a gente tinha que pegar o ônibus em Caxias e vir a Porto Alegre para assistir. Mas Mas em Caxias não tinha algum cinema bacana? Sim, mas é que a distância no milênio passado, a distância de Porto Alegre a Caxias é mais ou menos hoje a distância de Caxias a Hong Kong. Né? A dificuldade de chegar filme e tal, então demorava, e aí a gente queria ver e via Porto Alegre, e isso também foi muito, muito bom, porque foi também abrindo esse meu olhar, né, que depois se expandiu para a América Latina. A gente gosta de fazer aquela pergunta, o Marcos, te cortando aqui, que é a base do Por Cima de Peso, se cortar, qual é que seria teu cinema paradiso da tua vida, né? Assim, tipo, a gente sempre faz aquele cinema que, tipo, gostava de ir naquele cinema para assistir meus filmes. Tu tem algum cinema paradiso na verdade, alma? não. Eu vinha a todos os cinemas importantes. Em Caxias eu ia ao Guarani, ao Ópera, que eram os dois maiores cinemas, né? As referências, assim. Poderia se dizer assim, né? Os primeiros cinemas que eu fui foram lá, e eram esses cinemas enormes, né, que nós conhecemos do passado, né? Em que havia 2 sessões, né? Interrompia no meio. Aqui, né? por exemplo, eu quando ia ao cinema, nos anos 70, 80, eu entrava às 2 da tarde e saía só às 10 da noite. Exatamente. Pagava o ingresso e via o filme. Às vezes tinha sessão dupla
são triplas, que é 3 filmes Sim. com ingresso só. E eu, Marcos, ainda acredito naquela época, tipo, aqui em Porto Alegre também ia, o cinema era um evento, o pessoal ia arrumado, empacotado, né? As moças, as moções iam arrumadas, bonitas e tal. Não, é dos anos 20. Não. As posições, Não, pera aí. Como é que foi a saída da fábrica Lumière? Foi bacana aquele filme? Bom, quando eu estava lá com os irmãos que- Lumière, nós tomamos uma cerveja, As conversamos. moças estavam com as sombrinhas, né, ligado? Não, é toda, mas é. no interior era mais, o negócio era mais... Era mais Não, mas já era outra época mesmo. Era um grande Essa época acontecimento existiu. no cinema. Existiu. Sei lá, eu... As pessoas não tinham TV. mas quase. eu tô mais nesse Quando cinema eu ia do no Chico. Vitória, quando eu tinha meus 10, 12 anos, o Sim. pessoal ia arrumado no Vitória, né? A melhor roupa, minha mãe nos botava a melhor roupa aí no cinema, né? Tá certo. Então, tinha uma outra reverência também ao cinema, claro. Mas o mais legal era isso, a gente vinha, e como diz o Chico, a gente passava sábado e domingo assistindo filmes. A gente vinha para assistir filmes. Então aí foi o início, assim, dessa vontade, esse desejo. Quando eu viajei pela América Latina, fazendo música, eu conheci vários países, conheci vários cinemas, assisti vários filmes e vários, mas eu diria que a minha maior formação cinematográfica se deu mesmo lá em Montevidéu, quando eu passei, terminando a faculdade, e me associei à Cinemateca Uruguaia, com Martínez Carrillo, falecido e tal, que foi um ícone assim, das cinematecas latino-americanas, e a Uruguaia era uma das mais importantes. Tu chegou no Uruguai, na época do Uruguai, era ditadura? Cheguei em seguida da ditadura, nos anos 85. 85, exatamente. Era final aí. Eu tinha caído aquela junta ali. E aí, assim, eu fazia faculdade e assistia filmes. Eram as duas coisas que eu fazia. Era eu saí do Unicinos, ia direto pro Avenida, pro Imperial, E aí Guarani. passava horas assistindo filmes. E aí foi que eu conheci todos, né, os clássicos do cinema, e eu aprendi ali. Na Até Cinemateca. porque estou falando dos anos 80, que Claro. é legal situar, né? Não existia internet, não tinha essa facilidade de conexões, não tinha essa facilidade de mobilidade, viajar de avião era um luxo. Isso é. Só. E não tinha no home video, né? E eu tive a sorte de morar na capital de um país. Porto Alegre é a capital de um estado, né? Montevidéu é a capital de um país. Muitos pensadores e artistas, né, iam a Montevidéu, mas não vinham a Porto Alegre. Né? Iam a Montevidéu, Buenos Aires, Santiago, Rio de Janeiro ou São Paulo. Isso. Hoje Porto Alegre, claro, é outra referência. Mas aí então eu tive a possibilidade lá também de ter muitos contatos que eu não teria naquele momento se eu morasse aqui, né? Então isso para mim foi também um desbravar assim de tanto intelectual quanto culturalmente. E eu entendi que no fundo 8 anos fora, tu sai do eixo da tua formação. Né? Em Caxias eu estava na faculdade, tinha entrado na faculdade, tinha um emprego. Já trabalhava na Marco Polo, uma das mais pujantes empresas hoje, da né? América Latina, né? Trabalhava no PCP, lá, produção e controle e tal. E meu pai feliz, né? Como bom italiano, esse está encaminhado, né? E aí o cara diz, não, eu vou viajar pela América Latina, tá? Uma semana sem falar comigo, tal, aquelas coisas todas. Então ficou 8 anos, né? Achou que ia voltar em 3 semanas, né? Mas todo ano eu voltava, né? Ah, bom. E as reconciliações foram se dando aí Que também bom. e tal. Mas o que eu percebi é que em 8 anos da tua vida acontece muita coisa, né? E eu fui viver coisas e depois eu tive que retomar essa vida de trabalho, casa, aí eu me casei, quer dizer, todo um outro processo, né? Mas o cinema fortemente entrou comigo lá. E depois, quando eu voltei ao Brasil, eu, claro, comecei a frequentar o Festival de Cinema de Gramado com muito mais intensidade, tá? Mas na E época nunca como esperei. crítico, assim, já como crítico. Como jornalista cultural, né? Cultural. Fazendo cobertura e comentários de cinema, né? E aí, bom, talvez o que eu sempre quero pensar é que o meu trabalho foi feito sempre com tanta responsabilidade e tal, e profissionalismo, o máximo que eu podia, que Gramado em algum momento decide que eu deveria estar lá, né? Na curadoria do festival. Uma pergunta é quando é que começou a frequentar Gramado, você lembra? Isso foi lá nos anos 90. 90. Quando eu voltei, porque eu ia a Gramado quando eu era garoto e tal, mas não tinha essa vivência do intensa, cinema, né? Então Era até foi aquela no época governo. meio da crise, lembra? Filme, assim, Inclusive, tal. durante esse universo da crise, É, né? que Quando tinha muitos Gramado, filmes latinos, né? e Gramado se torna, então, um festival Ibero-americano, ibero-americano. chegou, né?
em 95. E O aí... ano que eu comecei aí. É mesmo? Olha aí. Bocage, o Triunfo do Amor. Exatamente. Aquele Pantaleão, as Visitadoras também não Pantalhão das Visitadoras. Muitos filmes Assistindo o guion. latino-americanos. Muitos Que depois ganhavam aqui, né? Um pouco a cena. Isso, né? Ficava filme. Mas aí, esse início de Gramado também, jornalisticamente, era interessante, né? Que a gente tinha que... O fotógrafo fazia fotos, tinha que mandar o filme, né? O rolo. De 24 ou 36 poses para ser revelado no jornal, para ser publicado. Era toda uma outra lógica, assim, de cobertura. Não, e assim, eu me lembro que aí eu fazia jogo, eu ia pra, né, pro Correio do Povo nos anos 90. Chico vai pra Caxias, Granópolis, Bento Gonçalves. A gente ia e o fotógrafo ficava até no intervalo, o motorista descia com o rolo, e na redação ele tinha que passar pelo laboratório. Exatamente. E o editor tinha que olhar na luneta o contato pra escolher a foto. Uma foto só, né? Uma foto, Que ia ser duas fotos. publicada, uma Massa. foto só, né? É. O goleiro para o lado. É um troço assim, ó, quase que artesanal, né? Hoje, O cara tinha como 12 pessoas- mil, as o cara pessoas 12 mil fotos ele tinha, né? isso, as pessoas hoje não conseguem... É difícil escolher também, de tanta foto Hoje é o boa, né? contrário, né? Tem um excesso de imagens para E ser... que não deixa de ser ruim também, né? Na escolha de tu ilustrar, né? Mas... Mas tinha, naquela época tinha. O Marco pegou isso aí, ficava, o jogo fechava meia-noite, 1h. Exatamente. Eu podia ir pra Serra, o jogo acabava às 10 ou 10h30, descia, chegava no jornal e fazia matéria. Tá. Hoje a lógica é fechar o jornal 7 da noite. mais ou menos. Então, mas isso, né? Então, o envolvimento com o Festival de Cinema começou lá nos anos 90. E aí, bom, já me tornando crítico de cinema mesmo, fazendo críticas e tal. E criticando também não só os filmes, mas a estrutura do festival. E eu fiz muitas críticas, mas o meu estilo de crítica, ele não é o meu estilo detonar, assim, né? Causar, polemizar, como alguns têm, e tudo bem, é do jogo, né? Mas o meu era sempre pensando mesmo o que se poderia fazer para melhorar aquilo. Porque eu amo cinema, Né? amo cinema, amo o Festival de Cinema de Gramado, tenho um orgulho assim, de que a gente tem um festival de cinema aqui, tão importante como ele, sempre tive esse orgulho, mas quando tinha uma barbaridade lá que não funcionava tal, eu sempre ia nas pessoas responsáveis e dizia, ó, Clima, assim não dá, isso aqui não tá legal tal. Se não resolveu, eu vou ter que escrever sobre isso. Sempre. E sempre fui assim, né? Falando tanto nas curadorias quanto na organização. Perdi alguns amigos, assim, né, que eu achava que eram amigos, em função disso, porque às vezes tem pessoas que não gostam de ouvir certas coisas, né? Preferem ser enganados. Então, eu falava certas coisas, mas sempre com essa lógica de pensar, bom, é para melhorar isso. E aí um dia eu estou na redação lá um dia não, é 2011. Estou na redação do Correio do Povo, no sábado pela manhã, e recebo a visita dos produtores do Festival de Gramado. Nosso plantão, né? Estava no plantão. 2011. 39º Festival de Gramado tinha terminado. Iam para a 40ª edição. E aí Seria 12. veio um convite para que eu integrasse uma nova curadoria. Os dois curadores anteriores eram grandes profissionais, grandes críticos de cinema do Rio de Janeiro, que eram o Avelar e o Santos, tá? Com muita trajetória e tal. Mas Gramado queria dar uma guinada diferente, né? Queria sair do cinema muito autoral, do cinema muito umbilical, que não conseguia um diálogo com um público maior, não tinha distribuição, não conseguia distribuir, os filmes não eram vistos e tal. E aí decidiram convidar pessoas com um outro olhar. Eu, como jornalista, crítico de cinema daqui, conhecedor do festival, e dois outros grandes críticos de cinema, e um ator famosíssimo, que era o José Wilker, e o Rubens Ewald Filho. O José Wilker, que além de ser um grande ator, era um grande cinéfilo, né? Colecionador de filmes. Colecionador. A casa dele, lá no Jardim Botânico, onde várias vezes a gente fez reuniões lá, era uma coisa louca. A sala dele era mais ou menos isso aqui tudo, e essa parede que a audiência não está vendo, mas é enorme, ela era toda lotada de DVDs
VHS, DVD. DVDs, impressionante. E aí, nós tínhamos uma ideia, assim, né, do que o cara tinha visto. Inclusive já fizemos lá com o Rubens Eva umas brincadeiras, perguntando para ele sobre alguns filmes, para ver se ele sabia onde estava o filme. Era impressionante. Você tinha organização, né? Dizia, onde é que estão os intocáveis? Ele levantava, ia exatamente na prateleira e pegava. Então, a gente entendeu que ele realmente via os filmes, tá? E depois, claro, falando sério mesmo, ele é um grande cinéfilo e tal, um grande conhecedor. E um grande ator. E aí a gente propôs para Gramado uma lógica que a gente pensou que era o que eles queriam, né? Um cinema mais aberto, com possibilidade de diálogo com o público, com uma crítica mais ampla do que só os intelectuais da crítica até então, e também com distribuidores de filme e, no final das contas, com quem vai assistir filmes. Tá bom. E nós, naquele ano, convidamos Fernando Meirelles para ele trazer 360. 360, Anthony Hopkins, né? Exatamente, Foi com o fantástico Anthony aquilo ali. Hopkins. E aí, foi um Que não subtexto, esteve no né? festival, né? O Anthony não estava, ele Não estava tava. comendo alguma coisa. Ele estava comendo. Não, Mas ali, o subtexto da escolha Se do engasgou. filme foi esse, né? Lá veio Pô, o Eric com mais um o chopp. filme era 360. esse chopp tá melhor que o... Obrigado, Eric. Valeu. Os canudos da Mano Show. Eric Ubik. Tchê, eu digo aqui, ó. Eu acompanhei durante muito tempo. Que tu falou agora na crítica saudável e na crítica feroz. Eu acompanhei por muito tempo pessoas sendo muito cruéis contigo, com o trio todo, com as seleções. Sabe? Cruéis mesmo. Que não chegava a engrandecer o diálogo, né? Sim, eu Tchê? sei. E eu me lembro de vivenciar isso, né, nesses anos, né? E para contornar isso tudo, né, tu tem que ser um pouco político, não pode dizer o que pensa. É complicado, né? Eu vou comer pizza. Boa. Claro. Mas assim, Grima, essas Tá pessoas aí que pra isso. falavam isso pra ti, elas dificilmente faziam isso publicamente. Então, essa que eu chamo de covardia, né, da crítica velada, não atinge, entendeu? Porque o nosso trabalho seguiu e segue. Me parece que a crítica sempre é importante, mas essa crítica que quer construir Claro. e que tem elementos concretos, né? O que a gente sempre propôs, lá no início, né, com o Wilker e o Rubens, era esse tipo de cinema. Então, os filmes que vinham com essa lógica, e aí eu queria comentar do subtexto do 360. Pô, o filme é 360, entendeu? Ele não é limitado, ele é amplo. E era a ideia já naquele início. E quando o Meirelles, que veio, né, naquele ano, subiu ao palco e falou do Festival de Cinema, ele estava dando também para nós essa possibilidade de mostrar um outro cinema, né? Que a partir dali começou, né? Se a gente vai observar os filmes do 40º festival até agora o 52º, que foi o mais recente que nós fizemos, a ideia foi sempre essa, né? O filme, para estar em Gramado, segundo os nossos critérios, tem que ter, primeiro, qualidade cinematográfica, tem que ser cinema, né? Não é televisão, não é YouTube, né? Ele é cinema, então tem que ser cinematográfico. Tem que ter rigor técnico, tem que ser feito com técnica, com quem conhece técnica e com quem aplica técnica. Experimental, a gente deixa para os festivais experimentais. Isso, e existem, né? Existem. O Festival de Tiradentes e outros dos 500 festivais que Sim, tem. que não deixa de ter a sua qualidade dentro da proposta Claro, deles. festivais e mostras, né? Tem festivais de curtas metragens, que me parece muito bom também que haja muitos, exatamente para esse experimentalismo que o curta permite mais do que o longa. Certo. Até porque é mais barato fazer um curto, então vamos experimentar mais, né? Mas no caso de Gramado, a proposta era nesse olhar cinematográfico, técnico, criativo também, né? Não é repetir mais do mesmo, mas trazer elementos novos e ter essa capacidade de diálogo que é o que a gente estava propondo. Exatamente, né? né? Dialogar, quer dizer, o filme tinha que ser passível de sair de Gramado e ganhar a vida. Então, a partir daí, vocês já me ouviram falar várias vezes a frase que talvez a audiência não tenha ouvido, que é, a partir de quando nós começamos a trabalhar, a nossa lógica do Rubens, do
Wilker e minha era: os filmes vão vir a Gramado para nascer em Gramado e não para morrer em Gramado. Muito bom. E a partir dali nós também criamos uma lógica de ineditismo. Então a gente decidiu que os filmes seriam inéditos, né? O que também modificou a lógica, porque antes muitos jornalistas acabavam vendo filmes que já tinham visto em outros lugares. E a partir daí a ideia também é, e isso é importante ficar... Ousado isso, né? Porque também tu arrisca não trazer filmes que tu gostaria de trazer. Ah, sem dúvida. Eu acabo não trazendo filmes que eu gostaria de Gostaria trazer. muito de ter no Mas festival. no fundo eu entendo que esse filme vai ser visto. Né? Havia uma época em que a gente dizia, pô, vamos ver no festival, porque se não vê no festival, não vê vai mais. ver em Aí nenhum dá lugar. também um tom de competição exclusiva também, né? Nossa, Isso é bacana, né? E a ideia é um pouco isso, assim, é trazer a imprensa, e aí é o lado do turismo. Né? Tem que entender que o Festival de Gramado nasceu em função do turismo. Certo. Não é assim, vamos fazer um festival Mostra de cinema, de cinema, porque né? o cinema é maravilhoso. Não, vamos fazer uma mostra de cinema porque isso vai também trazer mais turismo. Foi durante a Festa das Hortênsias, no começo, Mas logo o no começo verão, era, era o começo do ano, né? Era no Em verão. janeiro, né? Cara, Era no interessante, o festival já passou por todos os meses de janeiro a agosto, até se firmar em agosto. Agora em agosto. Janeiro, né? fevereiro, março. Mas, Agora em mas agosto. tu pensa que em agosto o inverno tá... Gramado é isso, né? Gramado é o pessoal que curte frio, quer de repente E ao mesmo tempo não compete pegar uma neve, né? com as férias das crianças. E também, mas também Exatamente. fetiche de Gramado é uma coisa que foi crescendo com os anos 80 e tal. Os anos 70 era uma coisa o pessoal conhecia Gramado ali e tal, mas aquela coisa assim de vir gente de fora do Rio Grande do Sul pra vir pra Gramado é uma coisa 80, 90 ali e tal, né? Agora, tem uma lógica que é verdadeira. Depois que o festival surgiu, Gramado começou a ser muito mais conhecido. Ah, claro. Porque o cinema brasileiro veio para Gramado. Todos os Sim. grandes diretores, os grandes atores, atrizes, produtores estiveram em Gramado desde 1973. Né? Eu costumo dizer, bom, de Nelson Pereira dos Santos a Kleber Mendonça, para ter uma ideia, né? De Grande Otelo a Irandir Santos. Arnaldo Jabor. O Carvana, a gente fez os dois Carvana. primeiros, Mário. A gente fez um programa recentemente do Vai Trabalhar para Vagabundo, ganhou o segundo, né? E também fizemos o toda a quando Cascata. fez 50 anos do Gramado, a gente fez. Então, a partir de lá, o Brasil começou a vir mais. E lógico, né, gente? Esses artistas todos, eles começaram a levar Gramado também para fora. E isso, então, aí se cumpriu o que o que Gramado queria como festival inicialmente. Mas eu costumo dizer também que o próprio cinema foi ganhando força no festival e foi se tornando algo tão importante quanto o evento em si. Sim. O festival é um evento, mas o cinema dentro do festival é a lógica que nós gostamos e conhecemos, que é a lógica da produção cinematográfica, da distribuição e da exibição de cinema. E é esse o ciclo que nós queríamos que se completasse com o festival. Né? Que as produções fossem feitas, o país desse certo para isso, que elas fossem exibidas no festival, fossem distribuídas e depois fossem exibidas para o público. Sim, o combo cultural completo, né? Fazer essa lógica, e não ser um festival como a gente falou que tem outros, né? Que é experimental, tal, só de animação, sei lá. Né? Mas tu acha que a tipos, maioria dos festivais, assim, digamos que os maiores do Brasil estão seguindo um pouquinho essa lógica de Gramado também? Alguma acho que coisa já mudou assim. um pouco, Eu né? acabei de vir de um festival que nasceu, é filho de Gramado. O Cine PE, que vai cumprir 30 anos o ano que vem, Uma fez história boa. 29, ele é filho de Gramado. O casal que organiza, lá ele é empresa privada. Em Gramado ele é feito pela Gramado Tour, que é uma autarquia da prefeitura. É outra lógica. Lá é um casal de produtores que captam dinheiro, tal, patrocínios e fazem um festival há 29 anos, Que legal. inspirados em Gramado. Eles vieram a Gramado, conheceram o festival e disseram, esse vamos fazer. Mas eles têm uma pegada popular. É um festival popular e com um foco muito regional, assim, né? Só explica. Pernambuco, né? Isso, a gente fala. Pernambucano. Tu fala PE, o pessoal fica Claro, assim. PE de né? Pernambuco, festival isso. lá de Não é a Recife. polícia do exército, não é a polícia do exército, tá? A gente estudou um pouquinho sobre ti para poder falar contigo, é claro, né? Mas eu já sabia da tua relação muito afetiva com o festival de Toronto. É Toronto? Isso, Toronto, né? no Canadá. Uhum. E tu acaba essas relações com outros festivais, elas somam bastante também para o que tu
que tu vem trazer muito, pra cá, em né? vários aspectos, né, Criba? Um é a questão pessoal, né? Eu, cada vez que eu vou num festival desses, eu cresço, né? Cresço cinematograficamente, cresço nas relações também com as pessoas envolvidas no festival, desde amigos como nós, assim, críticos de cinema e tal, até produtores, distribuidores, atores, atrizes, diretores. Aí tu tá lá em Berlim com o Scorsese, entendeu? Uma coisa que eu sempre sonhei, assim, estar perto do cara, aí Sim, o cara tá imagino, ali falando contigo e tal. Então, são situações que pessoalmente te engrandecem. E também o festival, porque cada vez que eu vou a um lugar desse, eu hoje já não sou só eu, né? Eu levo o festival comigo, né? Sim. E aí eu Tu é embaixador. comento e tal. É mesmo que às vezes o festival nem paga, nem tem dinheiro para pagar isso. E eu vou convidado por Toronto, por outros lugares, mas sempre estou vestido também desse universo do Festival de Cinema. E em Toronto eu comecei aí exatamente no mesmo ano que eu comecei a fazer a curadoria de Gramado. Aí indo todo ano a Toronto por dois motivos. Primeiro porque é um festival de cinema maravilhoso, e segundo porque lá eu consigo ver todos os filmes que vão estar no Oscar. Que aí também é um lance Já dá profissional, né? um preview, né? Eu consigo ver lá em setembro esses filmes. É, porque aqui demora muito para chegar, Claro, né? eu vou dizer assim, em 2012 demorava muito mais para mais, chegar lá. Hoje é muito mais tranquilo. Hoje, sei lá... Não, hoje atrasa por causa que a produtora atrasa pra Isso. galera por vir assistir. É que não adianta botar um filme que der em agosto, pra ganhar o Oscar em fevereiro, é ruim botar, né? Exatamente. Que é um pouco uma lógica... Uma lógica do comercial, cinema, né? O cinema brasileiro está fazendo isso também para Já está ao Oscar, começando, né? O Ainda Estou Aqui fez isso. Que diga agora o filme do Kleber A gente Mendonça. queria em Gramado, vou confessar para vocês. É, A gente era a nossa esperança, né? A gente tentou o Ainda Estou Aqui para Gramado. Mas também tem Então, outros que nós E queríamos a gente também, já né? estava batendo Zé. papo sobre agente secreto. Nós queríamos o então. agente também, né? E antes de vocês começarem a bater papo com o agente secreto, eu estava falando com o Com o Kleber Kleber, Mendonça. claro. Quando eu soube que ele estava fazendo agente secreto, eu comecei a falar com ele. Quando ele foi selecionado para Cannes, eu falei com ele. Tentaste. E continuei falando até o dia que ele me disse, Marcos, essa vez não vai dar. Por quê? Todos os filmes anteriores do Kleber Mendonça, que a gente está falando, Sim, porque né, todos os Bacurau, anteriores Som ao Redor, abriram o Festival de Abriram o Gramado. Festival de Fizeram Gramado. Premiere O cinema é o latino-americana nome, qual é mesmo do em cinema? Brasil. Retratos Fantasmas. Retratos Fantasmas, esse abriu, né? E essa relação também, Criba, ela surge de uma relação pessoal, né? Em 2012, o Rubens, o Wilker e eu vimos um filme chamado Som ao Redor Vai. para a seleção de Gramado. Maravilhoso. Os maiores Som ao filmes do Redor, cinema brasileiro, né? Kleber Mendonça, primeiro longa-metragem dele. Ele, né? entrevistei ele na época. Já feito alguns curtas-metragens que nós conhecíamos e tal, mas ainda era o crítico de cinema fazendo seu primeiro longa. E esse filme, ele foi também enviado para outro festival para ser selecionado, e não foi. Para nossa sorte. Sim, velho. Nós selecionamos, Vocês botaram acreditamos lá, né? nele, Ineditismo. e foi um sucesso, né, tal. E de alguma maneira isso criou uma relação com o Kleber. E aí cada ano, quando ele fazia um filme, ia para Cannes, eu entrava em contato com ele e dizia, Kleber, que legal, parabéns, tal, ó, lembra de Gramado. E ele sempre manteve, por quê? Todos esses filmes anteriores eram produções brasileiras. Sim. Hoje ele tem um filme que é internacional, né? Ele não é mais só da Paris Filmes, não é só da Emily, Tem a uma produtora exibição dele. mundial, né? E ele já tem contratos com outros lados, e aí não estava nesse escopo que o filme estreasse antes de novembro. Sim. Nessa lógica que tu acabou de falar, do filme do Oscar, né? Que também foi a mesma lógica do Ainda Estou Aqui. A gente também tentou Ainda Estou Aqui para Gramado ano passado, mas eles estavam com essa estratégia para chegar ao Oscar, então eles foram só na Mostra de Cinema de São O Paulo Walter nunca participou, né? para ter Acho que não, né? participar de vir a Gramado. Não do festival, ele tem um filme dele, né? Não entrou terra estrangeira, nem São Paulo do Brasil, nem Não. Acho que não, nem né? nada, Não, né? não. Tá, desculpa te interromper. Não. Então, assim, tentamos isso, mas também com essa lógica. E agora, esse caminho também que o agente secreto está tentando fazer, me parece que é o caminho para o Oscar também, né? Mas a gente foi criando nesse tempo todo também uma relação que a cada festival que eu vou, seja Toronto ou outros, eu acabo encontrando também essas pessoas.
diretores brasileiros, produtores brasileiros, além de todos os outros países. E vai se estreitando um pouco a relação. Vou comentar algo de agora. Semana passada encontrei Beto Brandt. Olha aí. Beto Brandt, Cão Sem Dono, Sem Dono. filme que alavancou a carreira de um dos maiores atores gaúchos, Júlio Andrade, Julinho né, Andrade. que acabou... Foi homenageado, né? Foi homenageado lá no Cine PE, esse em Recife. E quem entregou o troféu para ele foi o Beto Brandt, lógico, né, com essa relação. E eu conversando com o Beto Brandt, que ganhou Gramado com... Não, aí a memória... Vai entrar na legenda A memória- depois, ou não, porque eu esqueci de botar vocês, tá? Se essa lembrar, né? A memória eu, também... eu tô com o cartaz do filme aqui. Vai lembrar, né, mas cara? é o nome... Mas que já ganhou Gramado, Aham. só que em épocas anteriores à nossa curadoria. E aí eu sentei No com pré-santuário. ele, e pré-Wilker e pré-Rubens. E a gente conversando, eu fui Eu vou chutar, não é explicando invasor, pra né? ele. Não, Não é invasor. O Homem do Ano também não. também não. Continua que vai sair. E aí nós conversamos e ele, que faz tempo que não vai a Gramado, não tinha entendido essa mudança que Gramado teve. Então, é interessante isso também. A gente pensa, a gente entra num festival e fica numa bolha. Sim. Existe a bolha do festival. Então parece que tudo ali, todo mundo sabe, todo mundo conhece e aquilo está irradiando para o mundo inteiro. Não é verdade. As pessoas estão vivendo as suas vidas, muita gente não está nem interessada, está fazendo outra coisa e tal. Por isso a importância da comunicação, né? Para as pessoas conhecerem o que está sendo feito. E ele mesmo ficou surpreso, assim, com toda essa trajetória que eu estou contando para vocês, desde lá o Fernando Meirelles até Mussum e outras lógicas, passando por Gramado, para entender aquela mudança que ocorreu no 49º festival. Né? E tu falou dessa tríade que talvez mudou o Gramado em 2012, que foi o seu Marcos Santuário, o José Wilker e o Rubens... Adorei o seu. O seu Marcos... Seu, o seu vosso. Rubens. E o saudoso, os dois saudosos, o José Wilker e o Rubens. Eu, como eu sempre falo, a gente faz... Esse é o programa de número 146, de peso, né? Uau! Pra mim, o que me fez ser crítico de cinema foi o seu Rubens é o meu filho, né? É mesmo? Eu era um cara com 6, 7 anos, eu já tinha aqueles guias de cinema dele, via qualquer programa, desde a Video News, que a gente comprava, e a minha mãe, mas quem que tu gosta desse cara, não sei o que, mas eu quero ler, eu quero ver o comentário dele de cinema e tal. Foi pra mim o Rubens, assim, tipo, uma pena que eu nunca conheci ele pessoalmente, né? E agora uma pergunta que eu faço pra ti, como é que era o Rubens, a pessoa, o Rubens ou o filho, assim, o convívio com ele era um cara, ele é uma enciclopédia, né, cinematográfica, acredito, né, mas ele era uma pessoa boa de trato, assim, boa de trabalho, assim, agora que infelizmente já não estamos aqui, é fácil falar, mas... Calma que o homem não vai sossegar enquanto não achar o filme. Não, eu vou usar o Google aqui, não pode usar o Google no programa, bicho. Então não é o Google. Eu tô perguntando pra Alexa. Quem era o Rubens? O Rubens Rubinho, né? Rubinho era uma criança grande que pensava em voz alta. Um parceiro, um cara muito gentil, um grande conhecedor de cinema. Sim. E parecido contigo, eu também, muitas vezes, nas redações em que eu trabalhei, pré-internet, as nossas bíblias eram as... Isso é o guia, eu tinha os guias lá. Por quê? Porque o Rubens era o crítico de cinema, um dos mais importantes do Brasil, que viajava, né? Isso, era primeiro o Merten, o Inês Araújo e o Evald E o Filho. detalhe, só te cortando, o outro detalhe, eu acho que o Rubens era o filho, ele sabia conversar com a plateia. Sim. Diferente do Nosso Araújo, nada contra o Nosso Araújo. O Não, Merten o é um cara que faz consegue isso. fazer o meio de campo, mas tem alguns críticos que são praticamente... Não, o Rubinho era um inelegíveis. showman. Não, um showman. Rubinho era um Ele showman, falava né? desde do cara que gostava de um filme, vamos botar hoje em dia da Marvel, aquela coisa bem pejorativa, até o filme do Godard, ele conseguia falar para nós, todos entendíamos. Fora o fato de eu conhecer o Rubens. Sim, eu sei. E a gente eu entrevistei ele algumas vezes. Deu seu Fora de Foco, um programa simples pra caramba. Ele tratava Zero Hora, Globo e o Fora de Foco igual. Uma pessoa generosa. Sabe, generoso, Isso conversava é ser contigo. generoso. Isso é ser generoso. ser Isso generoso. aí é uma lembrança muito boa que Isso é fica ser do cara. generoso. Eu posso agora me aparecer sobre. Eu posso falar também um pouquinho sobre o Marco Santuário. Porque é o seguinte, eu no Correio do Povo, eu era do esporte, né? Só que desde quando comecei na Ipanema FM, Guaíba, eu escrevi sobre cinema. Só que eu ficava meio que não aparecia. E no Correio do Povo, eu trabalhava no esporte,
E o Tiraju e a Maricela Bairros, eles notavam que eu gostava de séries, de filmes. Volta e meia eles pediam pra mim, né? Chico, posso pedir uma matéria sobre Arquivo X? Ou sobre o, sei lá, o contato lá do filme de 87. E eu ia lá e escrevia os negócios. E eles gostavam, adoravam. E aí o seu Macedônio foi trabalhando com ele em 98 e me observou. Ele me viu. E aí um dia o Marco me convida para uma cabine chamada Godzilla. Ou seja, cinema de peso, já naquele momento. Né? E aí eu... Cabine, não, vai lá na tua vida, tem o pessoal que escreve sobre cinema, sei o que, blá. E eu fui... Quer dizer, o Marco foi, eu chamo o Marco de padrinho porque ele me colocou nesse meio. Eu fui na cabine e a partir dali eu comecei a receber convites para ir nas cabines de cinema. E recebi o convite para trabalhar. Como eu não tinha espaço com o Correio do Povo, porque o Correio do Povo já tinha o Santuário, tinha outras... Eu recebi o convite de Renato Martins para escrever para o cinema... Sim. Cena de Cinema. Cena de Cinema, Renato. Que eu escrevia os roteiros do programa. Todo o programa era sábado, da meio-dia a 1, né, na Pandemia FM, que eu já havia trabalhado, né, nos anos 90. E eu comecei a escrever ali. E dali eu não parei mais. Então, já que é a história do Marcos, eu vou contar a minha história com o Marcos. Eu sou um novato no crime, né? Eu sempre sou um cara da música, mas muito novato que eu digo, faz pouco tempo que eu faço crítica de cinema, né? Eu sempre fui um cara da música e tal, só que tem um amigo meu que escreveu no site de São Paulo, que é o No 7, que eu escrevo até hoje. Chegou lá, tu não tá afim de fazer uma cabine. Pra mim o Robredo falava, cabine pra mim, eu quero ficar numa cabine vendo filme, assim. O que é uma cabine? Isso em 2019, né? Daí ele falou, mas já comecei muito bem, chegou, é o filme do Tarantino, era uma vez em Hollywood. Daí eu, vou lá, passei lá no cinema e tal, e eu cheguei lá, porra, aquela galera lá e tal, Chico, aquele cara que não olhava nem pra ninguém, assim e tal. O clima, eu não lembro do clima, né? Você devia estar, mas eu não lembro de ti, né? Na primeira, nessa era uma vez. Tava tomando Coca-Cola. Eu devia tomar uma Coca-Cola, 2 litros, tá, e tal. Aquela vez que eu falei contigo? Não, essa foi a segunda nós como melhores amigos da segunda. E daí eu passei o Moreira, o Roger Lerina, aquela galera. Daí eu vi o Santuário lá e tal. E o Santuário sentou do meu lado, com café, né? Não sei porque ele tá com sono e tal. Daí eu fui. Cara, eu preciso. Eu falo um pouco, né? E tal. Eu fiz um comentário sobre alguma coisa assim né, que alguém não gostou do filme, já tinham feito uma premiere, que ele meio que menosprezou o Bruce Lee, alguma coisa e tal. Daí o Marcos botou assim a mão no meu ombro. Nem todo mundo pode agradar todo mundo, né? Vamos se divertir com esse filme. Nunca me esqueço essa frase. Daí, tá. Marcos Santuário. Tudo é biografia, agora é minha. Cara, esse ano eu faço 30 anos consecutivos de Festival de Cinema de Gramado. 30 anos? 30 anos, cara. Eu comecei como espectador lá na coxia, lá de cima, esmagado naquelas cadeiras de madeira antigas, esmagado lá em cima. Daqui a pouco eu participei do Gramado Cinevídeo 2 anos seguidos. Genial. Participei 5 anos com curtas em Super 8, ganhei 7 prêmios em Gramado. Olha, temos um premiado. 7 prêmios em Gramado, sendo que o último ano que premiaram lá em cima, que o Zé Vitor me deu melhor fotografia, foi o ano que eu ganhei melhor fotografia lá em cima. Então nunca mais teve depois a premiação de Super 8 e depois Super 8 encerrou uns 3 anos depois. E daí como crítico, bastante tempo como crítico, né, Tchê? Mas daí eu falo uma coisa do crítico agora. Primeiro, uma coisa que eu não quero esquecer. O Wilker chegou a conseguir ir em algum dos festivais ou não? Que eu me lembro, ele não conseguiu ir, a agenda nunca permitiu, ele era meio Tim Maia, assim, nunca aparecia. Não, a agenda... Brincadeira. O Wilker ia a muitos festivais antes de se tornar curador. Porque quando ele se tornou curador, ele estava envolvido em tantos projetos que a única forma da gente se encontrar era nós irmos ao Rio de Janeiro. Então, o Rubens saía de São Paulo, eu saía de Porto Alegre, e a gente ia lá no Jardim Botânico para encontrar... Essa famosa casa ali, que tinha os DVDs, os VHS. Isso, a famosa é esse. Mas sempre havia o desejo dele vir. O grande problema é que ele tinha 2 coisas que o atavam muito. Um era a Rede Globo. Então ele tinha participação, ele estava com coisa, estava gravando, e isso é uma prática das grandes redes, mas como até agora a gente trabalhou muito com atores da Globo, Dira Paz para vir, nossa, Camila Morgado para vir, uma novelinha. É uma novela, entendeu? Para conseguir que eles viessem. E o Wilker tinha outra coisa, que ele estava fazendo peças de teatro. O Rubens vinha sempre. Estava numa vida mais tranquila, morando no sítio,
e fazendo críticas e tal. Segue. Vai falando. Tá? E muito menos Só uma preso foto do Rubens. do que os outros curadores, né? Depois deles a gente teve a Eva Pivovarsky, deve lembrar, uma produtora argentina. 1 ou 2 anos? 2 anos. 2 anos. Depois ela acompanhava o festival antes, Aham. e aí a gente entendeu que era bom ter uma mulher e que se fosse latino-americana, né, fora Seria do muito Brasil, bom. melhor. Então foi ótimo. Aí ela morreu, ficamos o Rubens e eu um momento. Aí o Rubens faleceu, aí eu fiquei solito aí no MAS. Tu chegou a fazer uma curadoria sozinho ou não? Não, Né? não. Fizemos uma curadoria, quer dizer, fizemos a curadoria eu e o Rubens, e ele morreu antes do festival. Antes do Aí festival. eu estive no festival sozinho, mas já Aham. ele já tinha, tinha selecionado preparado os o filmes. Isso foi pré-pandemia, né? Ele morreu, né? 2019, 2018, por aí. 2019. E aí, bom, aí depois a gente foi convidando outras pessoas para formarem com a gente, né? Uma delas foi a Soledad de Jamil. Soledad Jamil. Agora Que é, eu Nossa musa. que é amiga do. É fã do Muito Cinema de amiga Peso. minha, Fã do fã do Cinema de Cinema de Peso. Peso. Bom, ela vai assistir depois, vou Vai, mandar vai. para ela aí. Manda. Soledad foi uma coisa super interessante, porque eu já conhecia ela, né, dos trabalhos dela e tal, e encontrei-a num festival no Ceará. Ela e a empresária dela. E aí, conversas assim e tal, eu peguei o contato da empresária e nós pensamos em convidá-la para cantar em Gramado, em algum momento. Aí, vai, custa tanto, papapá, não rolou. Gramado não conseguiu trazê-la. Aí eu fui a um outro festival e encontrei ela de novo. E aí eu estava com a minha mulher, a Bruna Provenzano. E aí a gente... A mãe do Matias. A mãe do Matias, exatamente. E aí a gente tava... eu disse, eu vou lá conversar com a Soledad, mas quando eu for conversar com ela, eu vou cantar para ela. Então, aí, porque nós temos uma das nossas paixões, a Bruna e eu, é as músicas do Jorge Drexler. Que se tornou nosso amigo também. Podia fazer um programa sobre isso especial. O cara é amigo de todo mundo, né, cara? E aí o Jorge tem uma música que começa dizendo assim: Soledad, aqui estão mis credenciales, vengo tratar... E aí Quem sabe faz a vida, eu fui bicho, lá, canta aí, quem e eu sabe fui lá e faz. fui cantar. A Bruna disse, duvido que vai fazer isso. Aí eu fui lá. A casa de pau, né? E eu comecei a cantar e ela levantou e cantou comigo. Aí pronto, né? Naquele momento a gente riu, o restaurante aplaudiu, essa coisa toda. Que show Depois isso. brincamos e tal. Claro. E aí começamos a ter uma relação mais próxima. Né? E um dia eu estava em Gramado, decidindo que estávamos pensando na curadoria e eu consultei a Gramado Tour, porque a gente faz essa consulta, né? São eles que contratam, não somos nós. Eles até perguntam se nós temos indicações, aí a gente dá as indicações, eu dei a indicação dela, eles gostaram e eu liguei para ela. E eu disse, aí expliquei, eu estava subindo a escada do Serra Azul, num dos dias de festival, pensando já no próximo festival. E aí eu disse, Soledad, e ela disse, bueno, sim, vamos hacerlo. E aí foi assim, uma coisa rápida. Eu arrepio, hein? E funcionou. Que legal, cara. Funcionou muito. Fiquei muito feliz, gritei. Eu tinha uns amigos ali perto e tal. Ninguém sabia muito o que era, mas foi uma felicidade muito grande. Aí, no ano seguinte, a Bruna e eu fomos a Buenos Aires. Aí nos encontramos com ela e tal. E aí selamos, fomos no verão e já selamos a coisa para começar a curadoria. E aí ela fez. Até que ela não pôde mais fazer. Porque... Desculpa, foi nesse primeiro, eu fui júri da crítica, eu acho que foi o que ela cantou no final. Exatamente. No encerramento do festival. Canta muito bem. Ela fez um show, é uma cantora. É, porque na verdade, ela aqui em Porto Alegre, ela era muito mais conhecida como cantora do que como atriz. Ela fez ela fez shows aqui. E, tudo. inclusive tem um dos maiores fãs dela é o Luiz Fernando Veríssimo, que nós tentamos levar para Gramado, mas ele estava muito mal para vê-la e estar com ela e tal, né? Enfim, não foi Faz um tempinho possível. que já tá bem recluso, né? Mas aí, então ela veio e fez, e ela padece do mesmo mal que esses outros colegas de curadoria. São muito talentosos e são chamados. A Soledad, ter visto, Soledad fez 3 ou 4 séries nesses últimos 2 anos. Séries, né? Além dos shows que ela faz,
e tá gravando coisa, então não dava mais tempo. Porque o trabalho de curadoria, você sabe... Eu ia te perguntar a quantidade de filmes. além dessas relações todas que a gente faz, dessas idas aos festivais e eventos, que também é para ver filmes que eventualmente podem estar com a gente e tal, a gente vê os filmes que se inscrevem em Gramado. Aí Esse tu ano vê a assim, gente teve. no site, tu entra ali, cada ano bateu um recorde de inscrições, então Pois tem é, muita graças coisa. a Deus que esses recordes, em geral, eles são dos curtas. Ah, sim, bom. porque se for do longa, tu passa 3 meses sem É, que o longa respirar. é Mas longa, a né? gente teve Quantos esse ano? a gente teve perto de 300 longos, Mas é muito filme. entre ficção e documentários. É muito filme. Então, assim, é bastante filme, bastante filme. Vários deles eu já tinha visto antes de eles se inscreverem. Porque acontece, o Chico faz um filme lá e ele consegue finalizar o filme em setembro do ano. Sim. Aí ele me diz, gostaria que tu visses e tal. Aí eu vejo, sem nenhum compromisso. Sim. E aí ele inscreve em Gramado. Quando ele inscreve em Gramado, eu já vi o filme. Eu vou dar uma olhada de novo para resgatar, mas eu já vi. Então, assim, tem alguns que a gente já viu, mas a maioria são inéditos E hoje, até por exemplo, para nós. Ô Santu, e hoje nessa edição de Gramado 2025, tu falou a Camila Morgado, Camila a Dira Morgado, e o Caio Blatt. a Camila Morgado já saiu, né? e o Caio Blatt. E o Caio Blatt, A os Dira ficou um ano com a gente e no final ela me disse, Marcos, o ano que vem eu não vou estar. Eu disse, por que, Dira, tu não gostou? Não, adorei, mas o ano que vem eu vou ganhar um Kikito. E aí ela fez Passárgada. Fez passar, E- é verdade. Ela humildemente jogou na seleção Claro. e a gente assistiu. E o Caio e eu, nesse momento, ficamos só nós dois. Só os dois, né? E aí a gente selecionou. E outra coisa, ano passado deve ter sido uma dificuldade até pela questão, o drama climático que a gente passou aqui, né? Também foi Como uma- fazer Gramado sem Não, aeroporto, foi sem... uma situação... Aliás, estamos gravando uma terça-feira e chove pra caramba. Nossa, Mas não nada, para de chover. nada comparado a mais. Não para de chover. Bom, Então isso, aí a Dira também, por essa questão, saiu, né? Ficou um ano. E aí eu estava num outro festival de cinema no Brasil e conheci Camila Morgado. Já conhecia, já Sim, tinha sim. falado com ela, mas a gente foi júri nesse festival. E aí a gente pôde travar umas conversas muito mais interessantes sobre cinema, sobre filme, e aí eu vi que ela tem um conhecimento, além de ser uma grande atriz, ela também é uma pessoa que conhece cinema, ela devora cinema e ela entende de cinema, e ela critica cinema, sem ser crítica de cinema, com muita propriedade. E ela foi aí- casada com o Luiz Carlos Prestes. Casada. Ah, não foi ele, não foi ela, era outro. Ela Ela fez Olga. Ela foi a Olga. E aí, bom, aí eu consultei Gramado e Gramado pareceu uma ideia interessante. Aí eu falei pra ela e eu disse, Marcos, será? ela fala bem assim, aqueles olhão. Tu imitou bem, Não. tu imitou bem, Será? tu imitou bem. Não sei se eu vou dar conta, é muita coisa. A Dira já foi outra coisa. A Dira, falei com ela por telefone, com os pés no Pantanal lá, e eu dizendo, Dira, é assim, pá, são filmes, tu vem. E eu posso ver em casa? Posso, tá. E quanto tempo você tá? Então tá, vamos vamos ver como é que é. Tá bom, vou voltar pra minha cena do Pantanal. E aí ela voltava pra cena do Pantanal. E, claro, Caio, a gente tá e o fazendo Caio? uma coisa, já falei, mas a gente normalmente tá fazendo uma coisa assim, a gente chama por um ano, que não dá pra fazer contratos largos. Mas eu mesmo, o meu contrato é anual. Eles estão renovando anualmente, não sei porquê, mas estão renovando, né? Só que esses artistas, a gente diz, não, vamos ficar um ano. Se der certo e continuar, o Caio, ele gostou, deu certo, e ele está conseguindo fazer, curtindo. não sei até quando, né, mas funcionou. E com o Caio também foi uma coisa assim, a gente queria alguém que entendesse de cinema, cineasta também, que né? fizesse cinema, que produzisse cinema e que tivesse alguma vivência com Gramado. E aí eu fui ver as listas de nomes e tal, e gostei também de ser um cara mais jovem, entendeu? Oxigenada, né? Isso E porque isso também, a Camila também é uma garota mais jovem e tal, eu sou o mais veterano ali dos três. E aí vem uma outra pegada interessante, e acho que tem funcionado com eles também. Né? Falei. E me fala sobre a tua experiência acadêmica como legal. professor na Fevale, que eu às vezes encontro a galera elogia o professor Marcos Santuário, né? Olha aí. A galera curte muito o professor Marcos Santuário. Eu troco elogios por notas. Comentei a música do Thiago York, acho que troco letras por likes. Ilustríssimo, né? professor. Ilustríssimo.
como é que tu começou? Como é que tu foi para como professor? Como é que é essa Pois é, experiência? isso dá para falar rapidamente, que Claro. quando eu terminei o jornalismo, eu lá no Uruguai, eu fiquei muito envolvido com o universo acadêmico, eu gostei, sabe, Chico? Assim, eu não fui só em busca de uma profissão, vou ser jornalista, porque na adolescência eu lia o Correio do Povo para ver o que tinha na TV, os filmes da TV, né? Sim, isso é. Mas nunca imaginei que ia trabalhar lá, mas o jornalismo estava na linha. Só que a academia me cruzou lá, eu vi assim grandes pensadores, eu comentei para vocês, né? Montevidéu é uma capital do país, os grandes pensadores da Europa, dos Estados Unidos, do Canadá, vinham para lá. E aí eu fiquei, o meu lado intelectual foi muito provocado. E quando eu voltei ao Brasil e terminei a faculdade e tal, eu sempre fiquei com essa coisa de querer fazer a pós-graduação. E aí surgiu a oportunidade de fazer o mestrado na PUC, e aí fiz o mestrado na PUC, e no momento que estava fazendo o mestrado na PUC, fui convidado, eu estava fazendo já o que se chama de estágio docente, dando aula na PUC e tal, e estava tudo encaminhado para eu ficar na PUC, aqui em Porto Alegre. E aí fui convidado por uma professora de uma universidade lá do Vale dos Sinos, perdão, um centro universitário naquele momento, não era universidade, que estava criando o curso de jornalismo. E aí, que legal, olha aí, é um desafio, né? Eu estava numa universidade constituída, a PUC, né? Nossa, né? Dezenas de anos, tal, mas pensei comigo, né? E essa é uma lógica que eu levo também para minha vida. O que é melhor? Ser rabo de leão ou cabeça de rato? Fica a dica depois da pizza. Olha Tá aí. chegando. Aí! Olha que time, hein? Esse Eric é... Cervejaria Obrigado, Eric. Pullman e as pizzas. Esse conhece, né? Famosa. Obrigado. Obrigado. A ideia de que lá já tinham grandes pesquisadores e professores na PUC que eu tive a felicidade que fossem meus professores. O Juremir, o Rolfel, a Doris House, que foi minha orientadora, bom, vários outros professores. E se eu começasse lá, eu ia demorar a chegar a ser um professor com um destaque maior. E quando eu entendi que a Fevale poderia ser um bom caminho e também um início de projeto onde você pode botar tudo de você e construir uma cara ali, né? E aí eu apostei nisso e estou muito feliz. São 25 anos, Chico, de Fevale, dar aulas na graduação, criei cursos de pós-graduação, dei aulas em diferentes cursos da pós, projeto de extensão, projeto de pesquisa, aquela coisa da pizza inicial. Né? Quem te admira muito, que te elogia sempre, enquanto Dentinho, Carlos Roberto Pereira, técnico de áudio da Guaíba durante muito tempo, que eu consegui furtar da Guaíba e levar para os nossos estúdios de rádio que ele fala lá da Fevale, junto Mas eu com tenho... o Rinaldo Silveira, que era operador de áudio das rádios da RBS, que eu consegui levar para lá, para ter também uma consistência técnica dentro dos estúdios, para auxiliar no processo dos alunos. Então isso também, eles são também parceiros enormes. Isso, ali, conseguiu o passe da dele para universidade. Mas Santuário, professor, jornalista do Correio, curador, porque o festival não é uma semana, são 52 semanas de Festival de Cinema de Gramado. Como? Ainda mora em Ivoti. Pai do Matias. filho E pai do pequeno. Matias de um ano. Não, eu ia dizer, a profissão mais importante, pai de Matias. É o teu único filho, né? Com 60 anos, né? O meu próximo livro, se alguém quiser copiar, já não vai poder, porque eu vou dizer que não é. Vai se chamar Pai aos 60 com Arte e Cultura. Vai ser. Foi uma decisão minha e da Bruna também. Lindo. Ter um filho agora, né? Mas tudo isso que tu diz não é empecilho, na verdade é Não, motivador. eu digo a construção de um dia, cara. Entendo. Sabe? Até morar E fora. tu mora fora, mora em Ivoti. Fora da Só pra cidade. ter uma ideia, a gente tá no extremo sul de Porto Alegre. Tu tá a 70 km de casa? Não, 50 quilômetros. 50. Ah, não, é um pouquinho menos. Também pertinho. Tá Eu me perto, lembro da perto. alegria do Marquinhos quando nasceu o Matias. Foi no final de semana, no sábado, sexta ou sábado, né? Foi quinta-feira. Isso, ele manda foto pra mim. Tu manda Que foto legal. do Matias pra mim assim, pô, que legal, tu assim. Não, foi quem é pai sabe, né? O significado disso, assim, quem ainda não vai ser e tal, sabe. É que ele nasceu na quinta, tu mandou a foto da sexta. Nasceu dia 6/6, né?
parto 106. natural, tá, uma coisa maravilhosa. A Bruna foi uma ótima barriga naquele momento e hoje é uma mãe fantástica, se Legal. preparou muito para isso e tal, foi genial, genial. E ele já está tocando bateria, já tá Tocando ouvindo piano, jazz, já está ouvindo Já tá selecionando alguns filmes para gravar. Opa, não, esquece. Tá ouvindo corta. Zé Cabaleiro, o Seu Valença, quer que ele dance, é só começar a tocar o Seu Valença que ele começa a tocar. Sexta-feira tocou em Porto Alegre, né? Poxa, eu fui, maravilhoso. Eu tava lá em Recife, não pude pois é, só tá na terra dele, né? Tava Tá lá na terra dele, curtindo né? ele, exatamente. Então assim, eu tive sorte, né? E trabalhei. Isso né? é modéstia. A lógica é um pouco essa, assim, né? Eu gosto quando aquela história de que quando a sorte bateu lá em casa, ela me encontrou trabalhando. E eu acho muito legal isso, assim. Bacana. Não é que eu seja um workaholic, eu sou muito mais adepto ao Domenico De Masi do que ao capitalismo selvagem. Entendeu? Claro. Acho que a gente tem que ter a lógica do ócio criativo, né? Que não significa vagabundagem, né? É uma lógica diferente dessa. E tudo foi se construindo na minha vida, graças também a muitas conexões e amigos, né? Eu contei para vocês essa coisa, né? Eu viajo, crio amizades em diferentes partes do mundo e tal, aí eu volto, tenho um amigo que me emprega, eu falo em aula e tenho um amigo que abre um canal na universidade, tem um professor que me convida, tem uma outra professora que me convida, são amigos. Quando eu olho para trás, eu vejo vários amigos que me ajudaram a construir os meus projetos de vida, né? Que seguramente estavam lá já escritos na maternidade, né? Já estavam lá. E agora, me fala, quais... tem alguns diretores preferidos, alguns filmes que tu leva pra vida? Eu tenho muitos filmes. Eu sou tão eclético, assim, sabe? Eu sei, tem pessoas que são, né, tem as suas tendências e tal, mas eu sou tão eclético que eu gosto de Hitchcock da mesma forma que eu gosto da trilogia Byrne, entendeu? Gosto, bom, filme brasileiro eu comecei a ficar cada vez mais apaixonado a partir, logicamente, do Festival de Gramado, de poder ver com muito mais intensidade as produções brasileiras, e cada ano me surpreendo com novos realizadores, né? A surpresa do ano passado, do Érico Razzi com Oeste Outra Vez lá e tal. Os filmes do Kleber, né? Que desde 2012 a gente vem acompanhando essa carreira dele e tal. Quer dizer, Tatuagem, aliás, foi um filme marcante para Gramado, também para mostrar que a gente estava super aberto a vários universos e a essa diversidade, né, que a gente fala. A gente aprova que o santuário, quando nós somos, como eu brinco que nós somos, quem vai a cabines é cabineiro, chama de cabineiro. Os cabineiros, o santuário é um cara que vai em um filme, assim, um filme de terror horroroso com o Gary Oldman num barco lá e tal, parará, mas ao mesmo tempo vai num filme, sei lá, ripado do Tarantino, sei lá, aquela coisa, ou ele vai no Scorsese novo, mas ele não se vai ver um filme da Blumhouse horroroso de terror, mas ele tá lá também, ele gosta de... E quando eu não vou à cabine... E é verdade, ele é um cara que ele é bem eclético mesmo. E quando eu não vou à cabine, eu gosto sempre de dizer, aí eu escrevo sobre o filme, não vou à cabine, mas é que muitos filmes eu acabo vendo nesses festivais internacionais. Sim, já tinha visto, né? E aí, claro, se eu quero ver de novo, mas é que aí nessa lógica de várias coisas, eu vou dando outras prioridades, né? Sobretudo nesse tempo que eu tenho que assistir filmes de Gramado, eu deixo de fazer outras coisas para ver filme, mas também a lógica, uma coisa que eu admirava no Rubens, ele anotava todos os filmes que ele via. Sim, tinha, anotava, né? tinha uma caderneta. Eu não anoto, mas eu não passo um dia, e vocês seguramente também não, sem ver um filme. Hoje sem ver filme, eu anoto sem todos os filmes. Algum capítulo de série. Tu anota? Anoto os filmes e outras séries que eu vejo. Eu anoto. Eu não consigo. Anoto o filme, anoto. Isso eu não consigo. Talvez a própria anotação seja depois, sei lá, as críticas que a gente faz, recolher isso. Sim, que o cara pegou, tal, né? Não, mas eu adoro. Todos. E filmes, assim, que me marcam, né? Corpo que Cai, Os Intocáveis, Os Imperdoáveis, as trilogias essas, quer dizer... São filmes que te super eclético. Assim, Adoro ver todo tipo a minha ideia é tipo assim, ó, eu vejo por dia pelo menos 1 ou 2 filmes e mais 2 séries. Olha aí. E sabe, eu sou notívago, né? Então eu vou até as... Eu lembro disso. eu sou até às 3 da manhã, né? Tu falou que a tua escola foi na Cinemateca Uruguai e tal, em Montevidéu.
E mesma coisa, e o cinema charrua, o cinema, naquela época, nos anos 80, então a gente via muito pouco pra cá, né? A gente quase, como é que era a produção no Uruguai na época, né? Na verdade, a produção uruguaia começou muito depois do uísque. O uísque, né? É, O uísque e o cinema e o Banheiro do Papa, né? Exatamente. Pra mim são os dois clássicos O uruguaios, uísque né? é um ícone até hoje, né? O filme mais lembrado. Mas né, tipo, nos anos do 80 Uruguai. era uma coisa quase nula, né? Praticamente. Muito. É muito incipiente. É. A maioria dos meus colegas na universidade lá estavam muito mais focados em ir para a Europa, Sim, sim. fugir do Uruguai, Do que não faz tinha produzir no emprego, Uruguai, né? do que desenvolver o próprio país. Agora tem escola de cinema Sim, sim. em que esses grandes atores como o César Troncoso né? e a... Como é o nome dela? Agora me escapou. Essa eu já vou lembrar. Atores que estão dando aulas. Sim. Tá? A maioria deles, como o César e outros, saíram do teatro. Sim. Né? É o teatro uruguaio que cria os atores do cinema uruguaio, que se fortalece, que ganha a projeção no uísque, se fortalece com o Banheiro do Papa, né? e depois com o Gigante e outras produções, Depois todo ano. Mas esses né? dois sempre digam Tanta água Mas outros e assim, filmes. eu acho que o uísque deve ser 2000, alguma coisa? 2000 e assim, 2000. E aí né? eles também, claro, ganham também pela latinidade, aproximando-se da Argentina. Da Argentina, e né? tal. Mas só que o cinema, naquela época, realmente o cinema uruguaio era quase zero, E né? eu diria que o Festival de Gramado cumpriu um papel importante a partir dos anos 90 de abrir caminho Caminhos. para essas produções aqui no Brasil e também para esses artistas. Sim. Jean-Pierre Noé, grande ator argentino, entra no Brasil a partir de um filme chamado Os Amores de Borges, onde ele faz Luiz Carlos Borges no momento que ele fica cego, e ele ganha o Festival de Gramado, e a Rede Globo, que estava lá no Festival de Gramado, se impressiona com ele e ele começa a fazer novelas na Rede Globo. E depois fazer filmes, inclusive, no Brasil. O mesmo caminho, César Troncoso. Você é habitué do Festival de Gramado, Exatamente. Né? E faz filme com Paulo Nascimento. Quer dizer, sim. foi uma entrada importante, mas o Uruguai, só depois do uísque é que começa a ganhar força. Né? E uma outra pergunta que a gente faz para... Não sei se a gente já chegou a algum momento falando nesse programa. O Márcio Santuário é nosso convidado do Cinema de Peso ano 3, né? Uau! A gente, a coisa falou, vamos lembrar, o ano 1 foi o Carlos Gervásio, o ano 2 foi o Roger Lerina, e o terceiro é o Marcos Santuário. né? Que honra, dois E grandes para nós também é uma predecessores. honra ter tido essas três feras aqui no programa especial, que eles vão, geralmente o Cinema de Peso alguém fala sobre algum filme, não, agora o filme é a vida deles, né? Isso aqui é uma coisa importante, que todo mundo tem sua vida, a vida deles está sendo falada aqui, só que uma coisa que assim, que eu acho que é uma pergunta chavão, mas eu acho que é pertinente sempre, qual é a importância ainda e qual é o futuro da crítica de cinema, aquela crítica de cinema hoje em dia, assim, então, como é que tu vê a crítica de cinema hoje em dia? Para mim é ainda mais importante hoje, nesse universo em que todo mundo pode falar tudo o que quer, onde quer, no momento em que quer, né? Com todas as redes, essas possibilidades que a internet nos dá. Né? Da maneira que quiser também? Da maneira que quiser. Né? Eu digo isso, todo mundo pode dizer o que quiser, só depois tem que arcar com as consequências daquilo que diz. Por exemplo, nossa crítica, nós somos da velha guarda, estamos sofrendo com os influencers, né? Mas acho que não é questão de influência. Eu acho que sofreu, acho que tem ninguém Estamos sim. Mas eu acho estamos sendo meio que deslocados. Existe, na verdade, eu diria, né? A partir do momento que surge esse fenômeno... Seguidores é mais importante que conteúdo. Talvez o conteúdo, talvez a ausência do conteúdo pode ser um pouco mais chocante nesse aspecto. Porque a busca da audiência a todo custo, ela tem um preço, ela tem um custo também, né? De conhecimento e conteúdo, né? E a gente está vivendo o universo dos algoritmos, tem que entender isso, né? Que nem sempre é qualidade, às vezes é outros elementos que estão envolvidos aí nesse grande número de seguidores que em algum momento era uma coisa que sim definia se a marca ia te contratar ou não. Hoje a marca já não se interessa pelo número de seguidores, mas, sobretudo, por como se dá a interação dos teus seguidores. Tu tem 200 mil seguidores, mas tu tem 10 curtidas. Então, né? Bom, esse é um outro universo. Né? Mas dentro desse universo da crítica, eu diria assim, a gente está cada vez mais necessitando de um olhar especializado sobre as coisas,
Hoje eu até brinco com isso, que quando eu comecei lá em 2012 na curadoria do Festival de Gramado, a palavra curadoria não tinha perdido sentido como hoje. Hoje tem curadoria de ovos, né? Curadoria de queijo, curadoria de palitos, né? O cara é curador né? Curador de cerveja. Verdade. E tá bem, né? É que a palavra que é forte, ela ganha mais, ela empresta importância àquela questão, mas às vezes perde a importância da essência que ela tem, né? Mas eu diria que você seguir pessoas que façam seleções que têm sentido para você, é isso que importa, né? Nós não vamos ser os críticos de todo mundo. A gente vai ser os críticos de algumas pessoas que vão se interessar por a forma que a gente escreve, o que a gente escreve, como a gente escreve. Tu vai cativar o teu leitorado, literalmente, né? E os públicos vão escolher. Né? Quando eu era pequeno, eu brinco, em 2007, Já foi pequenininho. ao contrário, já fui maior. Em 2007, Ele tá quando eu ficando cada vez mais pequeno, Quando mais eu pequeno. comecei a ir nas cabines, a gente ficava em silêncio ouvindo Enéas, Hélio e Goida. Sabe? Olhando para ver qual é a reação deles, porque eles né? nos permitiam estar junto ali para ouvir eles. Já era o máximo. Sabe? A lógica é outra. Hoje a lógica é outra. Hoje a gente é os dinossauros que Hoje eu entro numa cabine e olho assim, cada dia é gente nova, entendeu? cara. Eu acho que até não é nenhum problema na questão da renovação, né? Sim, tá bem. Mas eu acho que, só que é a questão do conteúdo, eu acho que uma coisa que... Deixa a gravação do programa, deixa eu fazer uma fotinho aqui. Tu zelar pelo conteúdo é uma coisa importante. Né? é que também- Não tô dizendo que ninguém precisa ser o Nelson Araújo, Daí com mesmo. aquelas nada contra o Nelson Araújo, mas era difícil entender, Olha, né? olha lá, Laura. Uma Olha lá. foto lá. Ó a fotinho aí. Momento foto. Uma foto aí. Valeu. Valeu, obrigado, Eric. A lógica me parece essa. A crítica ainda é importante. Ela só mudou também. Hoje existem vários níveis de crítica Claro. e de críticos, né? E aí Maneira você de tem que contar, escolher, né? tem que escolher aqueles que você quer seguir. ou E também não. uma coisa que me chama muita atenção hoje em dia é a famosa ansiedade da publicação, né? É assim, tipo assim, o embargo parece que é mais importante que a crítica hoje em dia, né? É uma coisa assim, tipo, porque tu quer ser o primeiro, por exemplo, o filme tal, vamos qualquer seja, como treinar o seu dragão, né? Sim. A galera tá preocupada, o filme só pode ser publicado às 7 da manhã de sábado e tal. O filme estreia uma semana depois, mas parece que o primeiro que publica a impressão ali parece É o que campeão. satisfeito, ganhou o pódio e tal. Sendo que daí chega na quinta-feira, quando a galera vai ao filme, ninguém se lembra daquela crítica de sábado. Né? Muito bem. Porque eu sou do tempo daquela que eu falava, tu chegava na quinta-feira, tu lia o Tullio Becker, tu lia o Nascimento, tu lia o Goida, tu lia aquela turma toda, pegava o Rubens lá, que ia mais lá pra cima, o Merten. E tu via o filme, ia será que na sexta, certo? Na sexta, Era né? sexta. Tu chegava e, pá, que legal, o filme é bom ou ruim, e mesmo se fosse ruim, tu ia ver igual. Porque, foda-se também. Também tinha desculpa aquela a lógica, palavra, né? Se o crítico não Se o gostou, crítico não o filme gostou, deve ser é, bom. o problema Né? é dele. Isso eu ouvi muito. O problema é dele. E crítico é cineasta recalcado, não Não, esqueça e te disso. digo, né? se a gente fala mal do filme, assiste o filme também, porque o importante é assistir filme. Eu acho que o Clima que fala essa frase, né, que é do Goida. Goida? Fala a frase do O Goida. Goida né? sempre diz, cara, sempre tem alguma coisa boa no filme. Essa é uma frase Eu que... posso dizer para vocês que eu sigo essa escola goidiana. Cara. Exatamente. Eu Pra aprendi mim, muito com sempre. ele. E que vem, se vocês perguntarem pro Goida de onde ele tirou isso, existe um cara chamado André Bazin, crítico, Bazin. maior crítico de cinema, e ele dizia: o pior crítico, o pior filme é melhor do que a melhor crítica. Muito bom. Então, eu respeito muito uma produção, assim como respeito uma crítica, Claro, mas claro. eu respeito muito uma produção que é feita, né? A gente sabe como é que é feito um filme e às vezes as críticas não têm esse mesmo cuidado. Não. E sobretudo nessa ansiedade contemporânea do século XXI e da pós-modernidade e do universo das interações, em que todo mundo quer ser o primeiro, né? A dar a primeira, Sim. né? Acaba Queimada acontecendo largada, isso. né? Acaba acontecendo isso, né? Quer dizer, a primeira impressão dada nem é a mais importante, mas ela é a primeira.
Então, nessa lógica do ser o primeiro, ela conta pontos. Mas na permanência, que é um pouco essa lógica também da transitoriedade em tudo hoje, né? A crítica também é transitória. Claro. Né? Ela entra no Twitter, ela entra no story e depois ela desaparece. Sim, exatamente. É mais ou menos, lembra que o jornal, nessa época dos anos 90, a briga pelo furo. Sim. Mas aí, tipo, temos que dar o furo dele na notícia antes da 0 hora. Cara, mas nem todo mundo lia 0 hora, né? Ou nem todo mundo lia o Correio do Povo, nem todo mundo lia o Comércio. Então o furo é uma coisa... E às vezes se a gente pensar quanta besteira a gente diz no primeiro momento, Claro. eu odeio sair de um filme e que alguém pergunta, aquele pessoal que tem que fazer isso por profissão, né? Sim, né? Os assessores lá. Pessoal, né? E aí, o que tu achando do filme? É possível, O que tu achando do filme? possível. Tem duas pessoas que me ensinaram muito sobre isso. Uma diz assim, quando tu sai de um filme, tu diz, interessante. Boa. Isso. Pronto. Interessante. E tu sai. E a outra que me diz assim, quando é o próprio realizador que te Sim, pergunta, quando o né? diretor te pega na saída. O que você achou do filme? Tu olha com uma cara interessada e diz, você, hein? Só você, hein? A música do Só Você. E aí tu sai. Sim, Sai. só você pra fazer uma bosta dessa, só Então- você pra fazer uma obra-prima dessa. Então, é mais... Mas também tem um problema, Santuário. Daí, assim, tentando finalizar essa questão da crítica, é que hoje em dia também tem a questão de que a crítica virou meio assessoria de imprensa aí por troca de mimos também, né? E os influencers e tal, e alguma isso- coisa também entra muito nisso aí, Isso é né? interessante, isso eu falo muito em Porque aula. hoje não tem mais aquela crítica construtiva que seja. Hoje em dia é só soberbo, fascinante, hipérbole os filmes. E isso aí é ruim. Eu falo muito isso em aula para os estudantes. Eu dou aula no jornalismo, então eu penso nos que vão fazer jornalismo cultural e dou aula em produção audiovisual. E eu comento com eles essa questão de que, primeiro, se você vai ser um crítico de cinema, você tem que ser fiel àquilo que você está fazendo e não a quem você está aceitando o convite dele. Então, isso é uma coisa muito pessoal, que é decidido depois no íntimo de cada um. Né? Se a Netflix te dá tanta coisa e depois tu fica preocupado em dizer uma coisa ruim, porque a Netflix não vai mais te mandar presente, então tu tá num outro nível de Daí vem crítica. assessoria de imprensa, Aí né? tu tá fazendo Quase exatamente gratuita, isso. né? Quase gratuita, né? Quer dizer que, para quem não entende, a assessoria de imprensa é isso, é falar bem do seu assessorado. Então, Com certeza. mas as distribuidoras não são minhas assessoradas, né? Então, eu vou dizer para vocês que essa constituição da credibilidade da crítica se dá muito mais quando a gente critica do que quando a gente elogia. Aí é que comentei antes sobre a minha introdução no Festival de Cinema de Gramado. Foi muito mais pelas minhas críticas ao festival do que pelos meus elogios. Então, isso já foi me dito lá em algum Foi momento. o inverso da lógica, né? Então, para mim é isso, assim, mas ao mesmo tempo em que eu digo, num filme ruim existe algo Claro, bom. claro. Né? E eu posso achar que um filme é ruim, mas eu não posso destruir esse filme porque ele pode agradar alguém. Certo. E ele é um produto. O claro. filme é um produto. Né? Eu posso dar, e a gente tem que fazer isso como crítico, né? Dar o nosso olhar com esses padrões, pelo menos que eu acredito, que são os que a gente levou para Gramado. Sim. Cinematograficamente, o que ele tem? Tecnicamente, o que ele tem? Aí tu vai ver roteiros, atuações, essas coisas que a gente analisa e falar disso. Né? E pensar que muitos filmes não estão interessados em agradar a gente. Não. Eles estão interessados nos milhões ou bilhões Do público, né? Que eles vão arrecadar, né? E também, na grana também, né? Também, é isso. Né? Esse é o universo. Não conseguimos nem chegar a falar dos debates pós-filmes nos outros dias de manhã, como o Clube de Mulheres de Negócios no último festival, Nossa. que foi extremamente polêmico, Isso né? foi forte, né? Tu às vezes está naquela mesa ali e as chispas saindo dos atores, dos realizadores e da crítica que está ali de uma maneira excessivamente feroz às vezes, né?
ou de uma maneira clara, que quer extrair o sumo total da intenção do diretor e dos atores, né? Mas é um outro desafio também, é uma parte interessante do festival. Né? Sim, A mediação, né? Isso vai se constituindo cada ano, assim. E o Festival de Gramado tem uma tradição importante, que é exatamente a força dos seus debates, né? Sim. Como o único festival no Brasil que nunca deixou de acontecer, Sim. o mais antigo deles, né? Tem festival que tem 2 anos de idade e os caras... E tem influenciadores, quase assessores, que são convidados para ir assessores. nesses eventos Vírgula e assessores. dizem assim, um festival já estabelecido, o festival tem 2 anos de acontecer. Tem muito Vamos usar feijão. como exemplo Paulínia, que Exato. começou com tudo. Quantos anos durou? 3 ou 4? Ele durou 3 anos. E foi fantástico o festival nesses 3 anos, né? Mas não teve fôlego, né? Excelente, com dinheiro da Petrobras, dinheiro que não acabava mais. Mas em nenhum momento nós mesmos, os críticos daquela época, dizíamos um festival que já nasceu para ser... Não, calma, né? Calma. E ninguém quer que o festival não continue. Né? Eu acho que a calma é a palavra certa. Então, eu gosto muito daquela lógica da melhor banda de todos os tempos. Da última semana. semana. Titãs Pensei acertaram nisso no agora há pouco ponto. durante Então, o- assim, ó, é o melhor filme dos últimos tempos, e tem crítico que faz isso. Sim, o sim. melhor filme do fulano, o mais extraordinário, não sei o quê. Calma, Eu né? adoro aquele o hipérbole. Né? Divisor de E águas. aí a coisa do Festival de Gramado que eu estava falando, né? O festival que durante 52 edições ele existe sem parar, enquanto o Festival de Brasília, que vai fazer 60, ele parou por causa dos governos militares e tal. Né? Tudo isso tem a ver também com os grandes debates feitos ali, em grandes momentos. Os debates também refletem o momento do país e o momento da cinematografia e o momento da crítica. Se a gente vai olhar para os debates, vai ver se o debate está morno, se o debate é superficial, instagramável, né? Eu já vi, o cara tá lá no debate, tá lá a equipe e ele tá assim. Ou faz uma pergunta para corte. Também, né? Então, assim, Tipo os políticos hoje na bancada. O assessor de imprensa. É esse o vulgo tipo de crítico, situação né? que problematiza a crítica, mas aí é Eu uma acho, parte. eu acho que o jabá sempre existiu, né? Só que hoje em dia tá mais descarado, né? É verdade. Santuário, a gente podia passar a noite inteira falando, isso é clichê, mas a gente O vai... Chico até vai embora, até. Onde é que Tchau, tá o Chico. Chico, cara? O Nesse Chico momento. cansou do Isso programa, é uma né? coisa inédita no programa, né? É que o Chico se sentiu, é porque ele é influencer, assessor, Mas- então, Ah, ele ele se não sentiu- dá. Mas tocado, ninguém sai do sentiu cinema tocado. de peso sem os mimos, tá? Sabe que... Bom, o melhor programa de cinema de todos os tempos da última, semana. É esse Vai para o aqui. canal do YouTube de cinema, né, e tal, não tem, né? E tu sabe que isso aqui é pra tu tomar um cafezinho. Poxa, que legal. E tu ganha uma caneca de cinema de peso. Bom, muito obrigado, Cinema de Peso. Olha pra cá, olha pra Agradeço cá. muito a esse cinema de peso, feito com peso importante para o cinema de todos os tempos. Obrigado. Pô. Isso aqui também é o santuário. Tem 2 adesivos aí pra colar. Ah, isso aqui é marketing, né? Isso Também entendi. Isso aqui é pra, Isso aqui é o marketing como pra em você. Gramado tu pode andar com um Tá, assim, lá no posso- canto, assim e aham, tal, né? aham. Vai botar, né? Tá bem, olha aí. Também, não, mas isso aqui eu tenho certeza que tu vai andar em Gramado com esse aqui. Até porque o Matheus da Chegari, que eu nunca sei falar o sobrenome, eu dei um pra ele, ele colocou, né? bom, Eu não sei olha se ele não aí. botou fora na esquina, mas tudo bem, né? Eu acho que não, né, Matheus? Olha pra cá. Olha aí. Pô, legal. Não é isso. Pô, obrigado, muito obrigado. Eu falaria bem mesmo sem os mimos. Né? Fiquem tranquilos. É verdade. E Falaria também bem aqui, sem ó. os mimos. Ó, vai daí, aqui, ó. Porra, além de rapaz, necessário, mas agora- ainda tem mais adesivos Olha, também. Esse né? é do nosso Meu Deus, patrocinador mas não Sempre acaba Ótima. mais isso aqui, tia. Muito obrigado, tia. Muito obrigado. Aqui é esse programa do Gugu, né, cara? Mas, olha aí. Ganha tia. um monte de produtos e tal, um monte de coisa. E tu não bebeu o chopp aqui, porque tu vai dirigir, Vou mas dirigir. tu vai levar um presente da Coral Brasil. Opa! Pra tomar uma Que caipirinha maravilha. com a Bruna. Olha que... Banana com canela. Olha aí, sensacional, é coisa diferente, cara. tia. Das boas. Pô, obrigado. Umas últimas palavras aí, pra gente encerrar esse programa, que foi muito bacana. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. É sempre legal estar entre amigos, entre pessoas que gostam de cinema, entendem de cinema, vivem de cinema. Isso aqui é a demonstração disso. Vocês
dão um tempo importante da vida de vocês para se dedicar a isso. E é isso que faz com que o cinema também viralize, né? Se é para dizer uma palavra contemporânea. Então, muito legal, obrigado e vida longa e muito pesada para vocês. Muito pesado, é importante. E eu acho que até essa questão que a gente sempre fala, que a gente tem alguns pilares, os 3 pilares do cinema de peso, né? Nós estamos completando 3 anos, completamos dia 11 agora, né? Que em primeiro lugar é essa união de 3 amigos que eles já se conheciam, mas eu praticamente virei irmão deles através das cabines de imprensa, né, dos cabineiros e tal. Para mim, acho que essa questão da união é uma coisa muito legal. A segunda questão é tipo de tentar fazer alguma coisa assim, tipo fazer um programa que seja palatável para os nossos amigos de uma maneira fácil, né? Literalmente como o Rubens João Filho fazia, né? Que é uma coisa. E a terceira coisa que eu acho que o que a gente faz, que a gente faz, é que deixar um legado, né? Que todas as pessoas que a gente convida e todos os filmes que a gente fala, daqui a 10, 20, 30 anos vai estar no YouTube, vai estar o Marco Santuário, o Roger Lerina, os amigos do Zumbias lá, Jaque Chala, que tanta gente já participou, o Pior Gerbasi, meu irmão, até o legal do Cinema de Peso é que a gente convida todo mundo que gosta de cinema, quer gostar. Vamos fazer, pega o filme, vamos fazer. Eu acho que esse legado é uma coisa que não tem preço. O irmão dele gosta de fazer drinks, barista, daí falou já sobre coquetel. Coquetel. Meu irmão, beleza. Especialista em informática, falou sobre Matrix. Beleza. Então, pessoas que gostam de cinema, daí veio semana passada o Nildo Júnior. Nildo falou sobre Monty Python. Sobre o Monty Python. Falou sobre comédia, que é uma e foi coisa ótimo, foi ótima a entrevista. Daniel Rodrigues sempre também falou sobre Bagdá Café, o Robledo falou sobre A Falecida, o Ticeiro falou sobre Batman, o Lerina falou sobre... Eu acho que está esquecendo, né? Mas digo, o importante é deixar esse legado que vai estar no tubo, né? No YouTube. Isso. E eu vou falar assim, o Santuário são 27 anos de amizade, né? 27 anos de... Cara, Convivência, né? De convivência, tudo, sempre divertido, sempre... A gente se divertia muito na Rede do Correio do Povo e fora também, muito legal tudo. Então, troço... Isso não tem preço. O que a gente está fazendo, bem mal, a gente está fazendo um pedacinho para deixar essa chama do cinema, né? Até porque o Cinema de Peso vai falar de tudo, cinema nacional, cinemão, cineminha, cinema chato, cinema bom, cinema tudo, né? Ou seja, cinema, né? Cinema. Como diria o Marcos Scorsese, é cinema? É cinema, né? E para concluir, eu vou soprar no teu ouvido. Fala aquela frase. Vamos levantar o copo aqui e dizer, isso é cinema de peso. Tá Aquela bom? frase clássica. Atenção, 3. Isso é cinema de peso. Aê! Aí.